para nós, professores universitários, entrar na universidade é entrar no mundo de saber, de disciplinas, dos nossos ensinamentos, etc. Para eles não é o primeiro problema, hein? Para eles entrar na universidade, uma grande parte não está mais vivendo como os pais, hein? Entrar na universidade mudar de cidade, bom, encontrar um alojamento, bom, no Brasil a maioria trabalhar de dia estudar à noite, bom, entrar na universidade e enfrentar um monte de problemas práticos, concretos, como se diz, de vida cotidiana. Bom, que esses problemas vão ser a prioridade para eles resolver também. Bom, entrar na universidade e também entrar num outro mundo cultural. Acho que isso é importantíssimo. Tem uma grande obra clássica dos Estados Unidos, que já um pouco antiga, que se chama Boys in White, né? Os rapazes, os garotos de branco, de jaleco, são sobre os estudantes de medicina. E a conclusão, tem vários grandes desconhecidos, sociólogos americanos que colaboraram. E a resposta é que, desculpe, eu me resfriado também. A resposta é que a primeira coisa que um estudante de medicina tem que aprender é como ser estudante de medicina. É como ser estudante de medicina. Bom, a primeira coisa que um estudante argentino entrando na sua universidade vai ter que aprender, não? Depois de conseguir sobreviver, o que significa ser estudante? Qual é o métier, entre aspas, hein? A forma de ser de um estudante. Eles descobrem outro mundo, não? Eles falam disso quando falam. Bom, e depois tem problemas que provavelmente vocês conhecem, né? As defasagens, as diferenças entre o ensino secundário e o ensino superior. Bom, uma outra forma de aprender tem necessidade de mais autonomia, etc., etc. Todas essas questões são questões de relação com o saber. Avançamos muito. Tem pesquisas na França, Bélgica, Suíça, República Tcheca, também Argentina, Brasil, um monte, hein? Uruguai, agora Colômbia, no Canadá também, hein? No Quebec, e criamos uma rede internacional sobre a relação com o saber, onde tem 11 países, hein? 3 continentes, hein? E só como pesquisadores, não estudantes, hein? E quase 60 pesquisadores. Acho que respondi não apenas às suas questões, mas a outras que vocês não colocaram. A Soledad Bercelino, daqui da Argentina, ela falou para nós... Sim, Soledad. Soledad Bercelino, ela falou para nós daquela rede. Ela compartilhou com a gente o site, então estamos lendo isso. A França é próxima à Argentina desse ponto de vista. Na França, até há pouco tempo, não havia nenhuma forma de seleção para entrar, né? Qualquer podia se matricular depois do baccalaureado, do exame de final de estudos secundários, qualquer podia se matricular em qualquer disciplina. Bom, agora, organizar um sistema de orientação que uma seleção, na verdade, hein? Mais ou menos disfarçada. Mas cada pode se matricular na universidade, hein? Um direito constitucional, basicamente. Hein? Cada pode, mas agora não em qualquer lugar. Bom, na Argentina não tem exame para entrar. No Brasil, agora, nem exame, muitas vezes, é o Enem, hein? Bom, é a prova de final de ensino secundário, e você vai tirar mais ou menos pontos dessa prova. Bom, de acordo com o número de pontos, e eventualmente, porque depende de cada universidade,
de acordo com o número de pontos, eventualmente com um pequeno exame complementar, bom, você vai ser classificado, vai pedir onde você quer entrar. Do ponto de vista social, eu tinha estudado um pouco isso na França, mas já faz tempo, em particular entre o sistema francês completamente aberto na época e o sistema americano, hein? Bom, de seleção. Bom, e cheguei à conclusão de que no final do primeiro ano é quase a mesma coisa. Tá? Estados Unidos, bom, o Brasil tem uma forma de seleção antes de entrar, a França tinha uma forma de seleção pelo fracasso no primeiro ano. Bom, e agora, tem, se quiser escolher, bom, é uma escolha política também, né? Estou a favor de abrir. Estou a favor de abrir amplamente. De abrir amplamente. Porque até aqueles que fracassam entrarão na universidade. Descobriram coisas novas, hein? Aprenderam algumas coisas. Não se vai à universidade, à escola, apenas para ter um diploma, também para aprender. Bom, e quem fracassou não conseguiu entrar no segundo ano, bom, mas aprendeu algumas coisas, bom, descobriu outro mundo. Estou a favor de abrir. Mas eu sei que socialmente, bom, quando se abre, tem que cuidar da ajuda forte no primeiro ano universitário. Bom, pelas questões que já evoquei, hein, de sobreviver, hein, economicamente, tem que ter dinheiro, alojamento, etc. Bom, pela questão de descobrir um outro universo, bom, e que às vezes tem choques culturais mais ou menos fortes, não? E choques identitários, não? E também porque eles precisam de ajuda, né? de conquista, de mais autonomia que o ensino secundário não ajudou a conquistar. Bom, eu sei que tem tudo isso. Alors, en France, traditionnellement, jusqu'à il y a 7-8 ans, il y avait traditionnellement deux grands secteurs universitaires. Un secteur extrêmement sélectif à l'entrée, à 18 ans, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les écoles de médecine, très sélectives, mais quand vous entrez, vous allez sortir. Et puis, à côté, il y avait un autre monde non sélectif à l'entrée. Il suffit d'avoir le baccalauréat, qui est un examen assez facile, puisque 80% des jeunes Français ont le baccalauréat. Et là, vous entrez à l'université et vous êtes sélectionné au fil des années. Mais l'essentiel de la sélection, là, est une auto-sélection. C'est-à-dire que les étudiants ne passent pas les examens. Ils changent d'orientation, ils vont travailler, ils reviennent, etc. Ce qui fait que les étudiants diplômés dans ce système, disons, il en reste à peu près 20% en 5e année, et la moitié de ces étudiants auront une activité professionnelle qui n'a aucun rapport avec leur formation. Donc, ce système a été changé il y a 5 ou 6 ans, avec un grand système, comment il s'appelle, d'intelligence artificielle, qui se llama au Parcoursup, où les étudiants font plusieurs choix et les universités les sélectionnent. L'enjeu est que tous les étudiants aient une place, ce qui est à peu près réalisé. Mais les hiérarchies entre les secteurs très élitistes, la hiérarchie se maintient. Mais c'est une logique beaucoup plus individualiste, parce que les étudiants font un choix très précis
en fonction de leur niveau scolaire. Alors, c'est vrai que les échecs à l'université ont un peu baissé, mais ce système est très critiqué parce qu'il est très, non, c'est comment c'est dit, c'est anxiogène. Il est anxiogène parce que dans l'ancien système, soit vous étiez très bon et sélectionné, soit vous étiez moyen et pas sélectionné. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est très sélectionné, mais les hiérarchies se sont maintenues. Et donc, les lycéens travaillent pour leur sélection à l'université. Alors, je crois que le grand paradoxe, c'est que on produit plus de diplômes que d'emplois qualifiés. Donc, il y a un sentiment général de déclassement. De déclassement. C'est-à-dire qu'il faut faire de plus en plus d'études pour avoir des emplois de moins en moins qualifiés. Ça renforce la compétition universitaire et il y a un sentiment de déclassement. Et le second problème, c'est qu'il y a une distance entre les compétences académiques et les compétences sociales et professionnelles. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions privées qui offrent des formations professionnelles qui promettent des compétences professionnelles. Avec des paradoxes sur le marché du travail, c'est qu'il y a beaucoup de chômage des jeunes, mais on manque d'ingénieurs, on manque d'infirmières, enseignants, ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire que l'écart entre les formations académiques et les exigences professionnelles s'est creusé. Donc, il y a une sorte de désenchantement face à la massification universitaire et un renforcement des inégalités parce que tout le monde pense que le diplôme est décisif dans la vie. Et donc, chaque famille choisit les inégalités scolaires. A la más selectiva, a la más cara. Los profesores también. Aposta o desafio da ideia de relação como saber e pensa ao mesmo tempo a história escolar como singular e como social. Bom, a partir de lá, relações um pouco longo, mas acho que é muito importante para entender de que vamos falar. Bom, relação como saber tem uma vantagem e tem um defeito o mesmo. Relação como saber, relação como el saber. Bom, aparentemente todo mundo entende quando se diz isso. Só que todo mundo não entende nada, na verdade. Todo mundo interpreta no senso comum, né? E passa a ser até coisas horríveis, até absolutamente contrárias ao que escrevi, do tipo, ele fracassa porque ele não tem relação como saber. Ou ele fracassa porque não tem uma boa relação como saber, que reinventar o handicap, a deficiência, a carência. Bom, não, tem um esforço de teorização, hein? O social e o singular, mas também será necessário uma hora, mas vou dizer rápido. Só aprende quem se mobiliza intelectualmente. Como se diz, só aprende quem estuda. Bom, ninguém pode aprender em vez do outro. Só que quem vai, e portanto, se os filhos das famílias populares fracassam, não é porque são pobres, é porque não estudam. De imediato, os conservadores vão dizer, é culpa deles. Não, porque de imediato vem outra pergunta, por que eles não estudam? Porque os filhos da classe média, que também não gostam muito da escola, hein? Porque os filhos da classe média estudam mais do que os filhos dos meios populares. E de imediato vem a questão, qual sentido tem estudar? Qual sentido, Grecia, tem
estudar? Qual sentido tem estudar? Creio, considero, bom, e depois a questão do desejo e do prazer, mas considero que a questão do sentido é central. Considero que durante anos, eu e meus estudantes investigamos essa tripla questões para um aluno, em particular para um aluno de família popular. Qual sentido tem ir à escola? Qual sentido tem estudar na escola? Ou recusar-se a estudar? E qual sentido tem aprender, compreender na escola ou em outros lugares de forma geral? E, portanto, eu poderia perguntar para os professores, para o professor, qual sentido tem ir cada dia na escola? E pensando a sorte que ele tem de formar os jovens brasileiros ou argentinos, ou pensando, vou ter que aguentar esses alunos todo dia. Não. Qual sentido tem? Qual sentido tem tudo isso? Portanto, para vocês, qual sentido tem entrar na universidade? Acho que essa é uma questão central. Qual sentido tem, ou quais sentidos tem, plurais, né, entrar na universidade? Bom, eu sei também que a questão do sentido é a questão da relação com o saber, é sempre ao mesmo tempo uma questão epistêmica, como dizem. Bom, estudar na universidade é fazer o quê? Fazer o quê? Fazer a mesma coisa do que no ensino secundário? É fazer o quê, na verdade? É ler, é escutar um professor, é memorizar, é fazer o quê, do ponto de vista epistêmico? Não é tão claro assim. E para muitos alunos, muitos estudantes que chegam na universidade, vai ser uma questão fundamental, hein? Estudar e fazer o quê? Bom, o que eles esperam de nós, os professores? Estudar e fazer o quê? Uma questão epistêmica. Bom, eu penso nesse jovem que me disse, entre todos os amigos jovens, as crianças que entraram no primeiro ano do ensino fundamental, bom, com 6 anos, eu sou o último, bom, que vai entrar no liceu, sou o último. Bom, mas os professores não vão ganhar de mim. Sim, os professores vão ter que ganhar dele, senão ele vai fracassar. Mas entrando nessas lógicas que eles percebem que são lógicas de um outro meio social, bom, e outras lógicas culturais. Entrando nessas outras lógicas, será que estou traindo os seus amigos? Será que estou traindo a minha família? Será que estou traindo o meu meio social? Quem entra na universidade, vai ter que enfrentar todas essas questões. Si j'ai analysé les étudiants en termes d'expérience, c'est parce que je crois qu'avec la massification des systèmes universitaires, on ne pouvait plus concevoir les étudiants en termes, je dirais, de rôles sociaux déjà constitués. La sociologie française était dominée par le modèle de Bourdieu, disant il y a d'un côté les héritiers, qui sont, disons, les enfants des catégories sociales destinés à être étudiants, et de l'autre, ce qu'il appelait les boursiers, sont les très bons élèves issus des catégories populaires. Avec la massification, on voit apparaître des étudiants qui ne sont ni des héritiers, et au fond, qui doivent se construire eux-mêmes. Alors, pour se construire comme des étudiants, ils ont plusieurs registres d'action. D'une part, ils ont les intérêts au sens utilitariste des études. D'autre part, ils ont ce qu'on pourrait appeler des intérêts intellectuels. Et enfin, ils ont une vague conception de ce que l'université attend d'eux. Ce qui fait que, à une extrémité, il y a des étudiants qui ont des intérêts, je dirais, utilitaristes pour leurs études,
qui ont aussi des intérêts intellectuels et qui sont pris dans des institutions fortement intégratives, comme les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, les facultés de médecine, etc. Et de l'autre côté, vous avez des étudiants qui n'ont aucune idée de l'utilité de leurs études, qui ne connaissent pas vraiment leurs intérêts intellectuels et qui sont dans une université plutôt, entre comillas, anomique, l'université où on ne sait pas où les étudiants ne savent pas ce que l'université attend d'eux. Ce qui fait que tous ces étudiants doivent se fabriquer eux-mêmes comme des étudiants. Alors, ça se manifeste par des modes de vie très particuliers. En France, par des taux d'échec et d'abandon très élevés. Donc, il faut comprendre comment font les étudiants pour se construire eux-mêmes. Alors, souvent, la sociologie traite cette question à partir de variables objectives comme le niveau scolaire, le niveau social, le lieu de résidence, avec l'idée que tout ça crée des hiérarchies. Mais je crois qu'il faut aussi s'intéresser à la manière, tout ça est très bien, mais il faut aussi s'intéresser à la façon dont les acteurs eux-mêmes font ce travail. Donc, je crois que de manière générale, l'université n'a plus du tout d'unité entre la grande école très sélective et très intégrative et le premier cycle de lettres non sélectif, sans perspective professionnelle. Il y a tout un espace qui fait que l'université n'a pas vraiment d'unité. Et de la même manière, il y a de différences entre les étudiants de première année et les étudiants de quatrième, cinquième année qui sont vraiment devenus des étudiants. Donc c'est ça, c'est une manière de saisir les inégalités du point de vue des individus. Acho, creio que a questão da legitimação do saber vai ser importante na universidade. Porque agora a universidade é um espaço de legitimação do saber. Quando um professor universitário diz uma coisa, tem uma certa força institucional e simbólica, não é qualquer um, hein? É um pesquisador, um doutor, foi carimbado, tem, de forma geral, até agora, a escola era um lugar de legitimação do saber. Mas isso está se enfraquecendo, pelo menos, hein? Por duas razões: digitalização, dizer depois, mas também, né? A existência do negacionismo, hein? Que não é qualquer coisa. Escrevi um texto sobre o negacionismo, hein? Posso depois enviar. E eu explico que o negacionismo, na verdade, é também uma crise da relação social com a ciência. Bom, estamos numa crise da relação social com a ciência, bom, que não pode não ter efeitos na universidade. Hein? A questão da vacina, por exemplo. Bom, na minha geração, na geração dos seus pais, ninguém iria pensar, hein, colocar dúvidas sobre a utilidade da vacina. Bom, qualquer homem político, até presidente da República brasileiro anterior, pode dizer qualquer idiotice, bom, na televisão, bom, não apenas ele não vai perder votos dizendo coisas estúpidas, mas ele vai ganhar votos dizendo coisas estúpidas. Mas é isso. Por quê? Porque agora dizer coisas estúpidas
como Bolsonaro, bom, ou como Donald Trump, talvez na Argentina tem uma agora. Dizer coisas estúpidas, não tira votos, dá votos. Dá votos. Bom, pensei, por quê? Porque tem muita gente que não aguenta mais os discursos dos intelectuais. Tem que pensar nisso. Eles não aguentam os discursos dos intelectuais. Bom, um político que diz coisas um pouco estúpidas, bom, pelo menos ele é do meu lado, socialmente ele é do meu lado. Bom, não depende desses saberes científicos daqueles que pretendem saber. Bom, e isso é também um efeito da divulgação, vulgarização dos saberes científicos. A televisão vai convidar alguém para falar sobre a Covid. Bom, mas se tem só um que fala, vai ficar aborrecidos. Emburrecedor, não sei como se diz, mas chato. Bom. E, portanto, a televisão vai convidar um outro cientista para dizer o contrário. E as pessoas podem assistir a esses cientistas que dizem coisas que não combinam. Isso é científico. E, além do mais, eu concordo com um mais do que com outro, porque o que diz o primeiro me interessa porque combina com os meus interesses particulares, econômicos. Portanto, aos poucos, o primeiro critério é saber quem é aquele que, em qual campo ideológico pertence àquele que está falando. Bom, e assim, os saberes, em princípio, científicos, passam a ser objetos de debate políticos. Bom, entramos no negacionismo. Isso não pode não ter efeito sobre os estudantes. Não pode não ter efeito sobre os estudantes. Bom, o professor que vai falar da vacina não fala num espaço vazio, ele fala num espaço em que tem debate social sobre isso. Bom, vimos como a Covid, como já esqueci, o remédio hipo, não sei mais que cloroquina. Qualquer um podia estar a favor da hipocloroquina ou contra a hipocloroquina sem nenhuma formação para responder, porque era um debate político, não era um debate científico. Bom, alors, isso enfraquece a legitimidade do discurso científico e, portanto, do discurso universitário. A segunda fonte, agora vou fazer de conta de responder a sua pergunta, a segunda é a digitalização, porque a digitalização disponibiliza saberes múltiplos, mas de vários tipos, sem avaliação do valor científico desses saberes. Na internet se encontra coisas de todo tipo, Bom, porque são informações, não são saberes, não tem validação, não tem nada, mas, por um lado, tem a fala do professor universitário, bom, por outro lado, tem as coisas que vou encontrar no Google, na internet. É aí. Bom, e além do mais, muitas vezes o que encontro na internet é mais claro do que a fala do professor universitário. Lá eu posso entender. Bom, vamos ter que enfrentar, eu acho que já enfrentamos, em parte, uma questão de legitimação dos saberes que ensinamos, dos saberes científicos, de forma mais simples. Me perguntava o que iria mudar depois da pandemia. E, afinal de contas, o que mudou? Poucas coisas. Acelerou o movimento de digitalização. De uso, isso acelerou, com certeza.
permitiu às universidades particulares de ganhar ainda mais dinheiro com pseudo-educação à distância. Bom, teve isso, teve esses efeitos, hein? Mas, afinal de contas, mudou mesmo ou não mudou? Não percebo muitas mudanças. A única coisa que eu percebo é que agora tem mais professores convencidos de que eles têm que se atualizar, né, do ponto de uma pedagogia digital, que tem de aumentar também a angústia dos professores, né? Bom, isso teve esse efeito, né, que o uso dessas tecnologias digitais não é mais uma coisa especializada de alguns professores, etc. Não. Agora faz parte da definição do trabalho básico do professor. Acho que isso foi resultado, uma aceleração, né? Aceleração feita pela pandemia. Bom, mas, se não, não sei. Alors, gostaria que a pandemia se tornasse, pelo menos, tema de ensino e de reflexão. Bom. A barbárie é a recusa de reconhecer o outro como sendo plenamente humano. E estou falando disso porque acho que vai ser, não apenas nos próximos anos, mas nas próximas décadas, bom, uma questão fundamental pelo ensino, inclusive pelo ensino universitário. A escola é a última proteção, o último baluarte, o primeiro, não sei, contra a barbárie, é a escola. Bom, e a universidade. Bom, portanto, seria interessante também bom, vocês têm, hein, uma crise de barbárie nesse momento, politicamente, vocês sabem. Bom, e barbárie, não importa, de certa forma, não importa a opinião política. Bom, a forma como se exprime. Nem o presidente, o Milei, que eu vejo de forma mais bárbara, é a mulher que é responsável da polícia, da segurança, a ministra, hein, que cuida dessas coisas. Acho que ela está completamente na barbárie. Bom, não vou mesmo concluir, porque não se trata de concluir, mas de abrir. De fechar, mas de abrir. Mas, se tivesse que dizer uma coisa, iria contar uma coisa que aconteceu já há mais de 30 anos na França, no final de um debate público, de uma conferência, no momento do debate, tem uma jovem, uma moça, né, uma jovem mulher, agora deve estar com mais de 50 anos, que se levantou e que me disse: vocês, da geração de 68, e quando começa assim, geralmente termina mal, vocês, da geração de 68, vocês entendem uma coisa: vocês sabem escutar os jovens, mas tem um problema: vocês não têm mais nada a dizer a eles. Acho que temos que refletir mesmo sobre isso. Bom, acho que a questão fundamental não é mais escutar os jovens. Poderíamos escutar mais, hein? Acho que basicamente já entendemos isso. A questão fundamental é o que temos a dizer para eles. O que minha geração, sua geração não é a mesma, hein? O que vocês têm que dizer aos jovens hoje que vale a pena? O que tem que dizer. Bom, essa é uma questão. O que temos a dizer sobre o mundo, sobre a vida, hein? Além de estudar para ter um bom emprego mais tarde, que dizemos sempre para os jovens. Não? O que tem o que eu chamo de silêncio antropológico na nossa sociedade. Silêncio antropológico, bom, de realismo um pouco cínico, né? E a concorrência generalizada. E as nossas universidades funcionam nesse sistema de concorrência generalizada. Bom, o que fazemos para quebrar isso?
qual tipo de avaliação fazemos, por exemplo? Qual tipo de avaliação? Fazemos geralmente uma avaliação de concorrência généralisée. Alors, la crise du Covid a été vécue par les étudiants et par les élèves comme une période extrêmement difficile parce qu'on a fermé les écoles. Et les étudiants, évidemment, n'ont pas tellement souffert de Los estudiantes l'absence des no, professeurs, no, mais ils ont souffert de l'absence de leurs camarades. Ça a été évidemment très difficile à vivre, l'absence de vie sociale. Bon. Ensuite, les universités, les écoles ont essayé de faire un peu de scolarisation avec Internet, mais bon, ça ne... Parfois, ça a donné de bons résultats, parfois moins, mais c'était quand même très difficile. Pour le reste, le Covid en France, il y a eu une politique économique très radicale pour ne pas fermer les entreprises, ne pas fermer les restaurants. Donc, il n'y a pas eu tellement de dégâts économiques. Les dégâts économiques, c'est aujourd'hui le problème que connaissent bien les Argentins, le problème de la dette. Mais la crise, ça a été une crise de la, disons, de l'absence de vie sociale. Voilà. Alors, le deuxième point, c'est que cette crise a posé maintenant un problème, qui est évidemment le rôle du numérique dans la formation. Beaucoup d'enseignants font des choses sur le numérique. Beaucoup d'étudiants travaillent uniquement avec le numérique. L'intelligence artificielle pose incontestablement des problèmes parce que l'intelligence artificielle, elle est intelligente. Elle fait de très bonnes dissertations. Donc, je crois que là, on va vers un problème très difficile, que je crois que le numérique, c'est une révolution aussi décisive que l'a été la révolution du livre au XVIe siècle. La forme pédagogique classique ne va pas tenir très longtemps face au numérique. Et à mon avis, ça pose moins un problème aux étudiants qu'un problème aux enseignants. Et on commence à voir des choses intéressantes. Les étudiants ont des cours sur le numérique et ils ont des relations personnelles avec l'enseignant à partir des problèmes et des questions qu'ils se posent. Ce qui fait que l'enseignant n'est plus quelqu'un qui s'adresse à un amphithéâtre, c'est quelqu'un qui s'adresse à des individus. La deuxième question qui, à mon avis, va se poser à l'école, notamment au lycée et au collège, c'est que si la transmission de connaissances passe par le numérique, il faut que l'école, qui est indispensable pour avoir une vie sociale, soit une école où on fait quelque chose et pas une école où on apprend en écoutant un enseignant. Au fond, ça serait le triomphe de Dewey. Une école où on apprend en faisant. On fait des sciences, on fait de la démocratie, on fait du théâtre, alors que dans le modèle notamment catholique, c'est-à-dire français et argentin, c'est une école dans laquelle on écoute un professeur. Mais je suis convaincu que ça va être une... Si l'école ne fait pas ça, je crois que les enfants n'iront plus à l'école. S'ils ont toutes les connaissances là-dessus, si le cellulaire est plus savant que le professeur, pour guérir à l'escola. Mais c'est ça les questions qu'ont posé le Covid en France. Parce que pendant presque 6 mois, il n'y a plus d'école.
Le problème est assez simple. La massification scolaire repose partout sur une Vuelve a... promesse d'égalité des chances. Partout, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en France, partout, la promesse de la massification scolaire, c'est-à-dire que tout le monde réussir en fonction de son mérite. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Enfin, je veux dire, tout le monde peut réussir. Évidemment, dans tous les pays du monde, on observe qu'il n'y a pas d'égalité des chances pour des raisons que les sociologues connaissent parfaitement, qui sont les inégalités économiques, les inégalités culturelles. Mais le fait que cette promesse soit au cœur du système change la nature des inégalités, puisque vous avez maintenant une distinction entre les vainqueurs de la sélection scolaire et les vaincus de la sélection scolaire. Les vainqueurs, ce n'est pas simplement les bourgeois, c'est des bourgeois qui ont réussi à l'école. Et les vaincus, los vencidos, qui ont échoué à l'école. Et donc, vous avez un clivage, mais qui n'est pas simplement les exploiteurs et les exploités, mais les intelligents, les méritants et les pas intelligents, les pas méritants. Et ça crée un basculement politique considérable. Il y a 40 ans, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Argentine, les catégories populaires votaient à gauche. Aujourd'hui, ils votent à droite, voire à l'extrême droite, parce qu'ils s'opposent aux intelligents, aux élites, a aux las élites, intellectuels, a los etc., intelectuales, etc. Alors, évidemment, la gauche pense qu'il faut plus d'égalité des chances, mais au nom de la méritocratie, et la nouvelle droite pense qu'il ne faut pas beaucoup d'égalité des chances, mais au nom de la méritocratie. Qu'aujourd'hui, on peut se demander s'il est raisonnable que l'école ait le monopole de la définition du mérite des individus. C'est pour ça que je crois que l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu de gauche, je veux dire, c'est de donner la priorité aux vaincus, c'est-à-dire la qualité de l'école commune, la qualité de l'école élémentaire, de manière à ce que les plus faibles soient le mieux traités possible. Parce qu'il faut se rappeler que la méritocratie est un système extrêmement cruel, pour deux raisons. Les vainqueurs et les vaincus sont responsables de ce qui leur arrive. Et deuxièmement, les inégalités issues de la méritocratie sont justes. Par exemple, les Argentins pensent que les hommes d'affaires argentins sont trop riches, mais ils pensent que Messi mérite son argent, parce qu'il est évident qu'il a du mérite. Donc, il faut faire très, très attention à ça, parce que d'une certaine manière, la sélection scolaire peut légitimer les inégalités. Et ça, je crois que c'est une crise qui est devant nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que beaucoup de jeunes ne veuillent plus jouer ce jeu.